duas coisas são um sinal irrefutável que nós estamos dentro de um avivamento ou indo para ele. Um é o quebrantamento, do que eu vou falar hoje. O outro é o arrependimento. Porque o quebrantamento, ele vai gerar e ele vai produzir arrependimento. Então você se pergunta, por quê? Começa uma choradeira de criança, de adulto, de gente que não tem o Espírito Santo, de gente que tem o Espírito Santo. Por que que esse efeito, ele acontece e está historicamente em todos os moveres do Espírito Santo? Isaías 57:15 diz: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com contrito e humilde de espírito. Deixa salvo aí, entre aspas, essa primeira frase. Essa semana eu vi um teólogo cristão, é evidente, de confissão tradicional, que não crê em mover do Espírito, dizendo que não há nada na Bíblia que diz que você tem que ser sensível ao Espírito Santo. E eu vou, entre aspas, não temos que ser sensíveis ao Espírito Santo. Bom, o que eu acabei de ler aqui é justamente o contrário daquilo que ele pregou. Só, estou presente com contrito e humilde de espírito. Qual é o nome disso aqui? Sensibilidade. Qual o nome? Está mostrando que o Senhor não abre mão do quebrantado, do quebrantamento. E ele diz assim, ó: estou presente com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração. Quebrantado de coração. Qual é o nome disso aqui, gente? Qual é o nome que se dá sinônimo para um quebrantado de coração? Sensível. E continua. E um novo alento ao coração arrependido. Então nós pegamos duas coisas aqui que são imprescindíveis em um movimento do Espírito Santo, que é o quebrantamento e o arrependimento. Então vamos orar. Senhor, essa reunião aqui que nós nos encontramos todas as quartas-feiras, com irmãos da casa, irmãos que amam a casa, alguns que vêm de longe, já se tornou uma reunião muito conhecida de avivamento e palavras de avivamento e recebimento do Teu Espírito. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito. Fale a cada um de nós, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. De acordo com o texto lido, Deus tem dois endereços no que nós lemos. De acordo com esse texto, Ele habita em um alto e santo lugar. Deus habita numa luz inacessível que homem jamais viu e nunca verá. O trono de Deus é o lugar mais santo, como nós lemos aqui, e sublime, mais majestoso do universo. Mas apesar dele morar num lugar santo, sublime, no lugar mais majestoso do universo, ele também mora, você deve observar que ele usou por duas vezes a palavra, eu moro no lugar mais sublime do universo. Mas ele também usou o termo, mas também moro com aqueles que possuem um coração quebrantado e contrito. Em outras palavras, os quebrantados, os sensíveis, são um esconderijo de Deus, assim como o lugar mais santo e sublime do mundo. Salmo 34, no versículo 18 diz: o Senhor está perto. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Amado e precioso pastor, espero que essa mensagem chegue para ele. E eu não sou de mandar recado, mas eu achei meio importante isso. Que esse amado irmão reveja o que você disse, um irmão muito conceituado, teólogo conceituado, dizendo que
O crente não tem que ser sensível. Na realidade é o contrário. O Senhor está perto dos sensíveis, dos que têm um coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Espírito abatido ou pobre de espírito, aquele que se sente pequeno, que sabe que depende da graça de Deus para tudo, e reconhece que tudo é pela graça de Deus. Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Enquanto Deus mora com os quebrantados, habita nos de coração abatido, nos humildes, nós temos um outro ponto, que é o fato, de um lado, Deus reside com os quebrantados e humildes, do outro lado, Ele resiste aos orgulhosos. Ele está perto dos quebrantados e resiste aos orgulhosos. A palavra resistir aqui é atrapalhar os orgulhosos. Porque o orgulho, ele é tão terrível que ele faz Deus se lembrar de Lúcifer. Então funciona mais ou menos assim: o abatido, a pessoa sensível, o humilde está aqui orando e Deus está aqui com ele. Quando o orgulhoso ora, Deus resiste ele assim, ó, atrapalha. É como se ele passasse na frente de Deus, Deus colocasse o pé para ele cair. Ou seja, pessoas orgulhosas não prosperam. E se prospera, perde tudo. Tudo que ele ora acontece o contrário. Porque o orgulho, de todas as síndromes diabólicas, ela é a mais diabólica. Por exemplo, o diabo nunca vai fazer você se sentir culpado de ser orgulhoso. Se você cometer qualquer pecado, o diabo vem e usa a culpa contra você. Mas quando você usa orgulho, o diabo não usa orgulho e a culpa contra você. Ele nunca vai fazer você sentir culpa. Oh, eu estou tão mal de ser orgulhoso. E aí, como você sabe que é orgulhoso? No caso da irmã lá, quando a gente disse que era Deus estava atrapalhando, ela saiu gritando, petecou tudo. Falei: tá aí, ó. Vocês estão loucos, estão malucos. Será que a irmã era orgulhosa? Por isso que Deus colocou duas coisas para você identificar. Gente, o orgulho acaba com o mover. A soberba precede a queda, o orgulho a ruína. Os grandes avivamentos se encerraram por causa de soberba e de orgulho. Por isso que quando nós começamos a pregar, eu indico a você, acho que tem uma mensagem na internet minha que fala sobre o segredo para o poder. Eu falo sobre jejum e como o jejum foi feito para tratar a carne no que tange orgulho. O jejum foi feito para humilhar você. Então quem tem que jejuar? E eu vou dizer uma coisa séria sobre jejum. Jejum é uma revelação que Deus chama para você fazer. Não se meta a fazer um jejum se Deus não te chamou. Você não vê na Bíblia ninguém fazendo jejum sem que Deus tenha convocado ele. Jejum é uma revelação. Diferente da oração, que você já foi convidado à oração, chamado, uma ordenança sobre a oração, o jejum, não. No entanto, o jejum é feito para tratar a carne da pessoa, e a oração foi feita para tratar a alma da pessoa. Por isso que o maior segredo para desatar avivamento é, primeiro, humilhar a carne. Por isso que 2 Crônicas 7,14 começa como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e humilhar. Já preguei e volto a repetir que toda vez que você lê a palavra na Bíblia, humilhar, entenda-se, jejuar. Todos os textos de auto-humilhação na Bíblia levam a você ao jejum. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia nunca diz que Deus vai humilhar você.
A Bíblia espera que você mesmo faça isso. O texto diz: se humilhar. Não é eu te humilhar, é você que tem que se humilhar. E qual é esse ato da humilhação para vencer a carne e alcançar avivamento pessoal? O jejum. O jejum, ele quebranta você. Você vai ficando sensível. Sensível. Dito isso, Deus resiste o orgulhoso e está perto do quebrantado. Por isso que as crianças têm um lugarzinho especial com Deus, porque elas são todas quebrantadas. E nós já fomos, mas vamos ficando duros, a amargura vai batendo, muitas coisas vão endurecendo o nosso coração. Mas, já que o quebrantamento é a primeira manifestação espiritual de Deus em um mover espiritual, que é muita lágrima, aquela vontade de chorar, aquela vontade de ficar 3 dias chorando, de desidratar. Gente, deixa eu te falar uma coisa, é impossível você estar plenamente cheio do Espírito sem chorar. Você não tem como. A primeira coisa que o Espírito Santo vai atingir em você é suas emoções. E normalmente quem não gosta disso justifica que é igual esse pregador que falou isso. Se eu estou sentado de pastor, não precisa falar isso. A gente já sabe que você não é quebrantado. Um tempo desse aí um pregou e falou mal de Deus. Eu falei: pastor, não precisa falar. A gente já sabe que você é incrédulo. Não precisa provar nada. Você fazer uma teologia contra dons, uma teologia contra quebrantamento, uma teologia contra... A gente já sabe que vocês são incrédulos. E agora tem que forjar uma teologia para provar que não precisa chorar na presença de Deus, não precisa ser sensível. O povo já não ama o Espírito Santo. Uma praga dessa fala um negócio desse. A gente está lutando para fazer o povo respeitar o Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo, amar o Espírito Santo. Aí vai lá o cara fala: você não tem que ser. Não respeita o Espírito Santo. O que significa quebrantamento? Quebrantar, quebrar, abater, enfraquecer, debilitar. É o mesmo que contrição. O que significa? Se você vai lembrar do meu livro Derretimento dos Servos, é algo que foi esmagado em minúsculos pedaços. A palavra quebrantado é esmagado, é derretido. E sabe, irmãos, quando nós estamos debaixo de uma unção do Espírito, parece que nos esmaga assim. Eu falei lá no início da pandemia, a mensagem foi: Deus está esmagando o mundo, é isso? Esmagando, eu acho que é esse título. E o Espírito Santo me deu essa palavra. Do trigo amassado, que se faz pão. Da uva amassada, que se faz vinho. Da rosa amassada, que se faz perfume. Da azeitona amassada, que produz azeite, ou melhor, unção. Deixa eu te falar uma coisa: não haverá, nunca houve um avivamento sem a unção do quebrantamento. Quando você está debaixo do mover espiritual, as pessoas saem daquela reunião com a cara inchada. Charles Finney, na época do seu avivamento, e os teólogos, alguns, não gostam de Finney justamente por causa das manifestações espirituais. Então eles odeiam Finney. Eu amo Finney. Charles Finney tinha a unção do quebrantamento. Ninguém saía de suas reuniões sem lágrimas rolando.
E elas passavam a noite, o bairro e a cidade inteira ouvia as casas chorando. As pessoas acusavam Finney de usar emocionalismo. Qual é o problema que as pessoas têm em demonstrar emoções? Eu quero saber se esses pastores não choram quando seus filhos nascem. Eu quero saber se eles não se alegram quando estão felizes com suas esposas e não demonstram sensibilidade. Pode ser sensível com o filho, pode ser sensível com a esposa, pode ser, mas não pode ser sensível com o espírito. São esses os que nós chamamos de inimigos do avivamento. O quebrantamento, ele faz você chegar no outro dia e desejar mais. Quando você está num ambiente que há quebrantamento, você vai querer sempre mais. O problema é que nós vivemos uma geração de olhos fundos e secos. Geração de olhos secos. Antigamente as pessoas iam na igreja com a Bíblia e um lenço na mão. Elas choravam até morrer, voltavam para as suas casas meditando, ruminando na palavra que tinha sido pregada. Hoje termina o culto, o irmão já olha e fala assim: você viu meu time, o que aconteceu? Eu lembro que a minha avó ficava cantarolando, ela inventava música em cima da mensagem pregada. E eu falava: ó, que hino é essa? Essa eu fiz de domingo para cá. E de repente eu chegava na cozinha, ela estava lá cantando: canta minha alma, e as lágrimas rolando. Ela chorava sozinha. Irmãos, a minha oração é que você esteja trabalhando, é que você esteja na sua casa e de repente bata o santo temor da presença. E você sinta que Ele passou do seu lado. Eu tenho um negócio comigo. Às vezes eu estou no avião, eu sei quando Ele sentou do meu lado. Eu faço assim, falo: meu Deus do céu, Ele está aqui. E quando eu percebo que Ele está presente, a minha esposa aqui, eu testemunho, eu ando com um punhado assim de toalhas, de lenços. Quando eu estou lendo alguma coisa, eu já cato na bolsa dela no meio e já começo. Porque, ó, agora aqui saiu aqui, arruma um lenço para mim, Silvia, por favor. Eu vou pôr a mão na cabeça dos irmãos. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: já bate o quebrantamento. Eu nunca na minha vida senti o Espírito Santo sem que me quebrantasse. Você não pode aceitar ter olhos secos. Por quê, gente? Eu sei que tem irmãos aqui que estão vindo com desejo de voltarem a ser aqueles irmãos espirituais de sempre. Porque às vezes você pode estar lá em cima com sua vida de oração, e no top, no crente. E daqui um pouco deu uma relaxadinha, começa do zero de novo. E aí agora você fica naquela batalha para voltar a ter uma vida de quebrantamento. Porque é isso aí que importa. Uma vida de quebrantamento. Essa semana, em uma das igrejas que estávamos pregando, uma pessoa muito influente no Brasil, muito mesmo, talvez entre as mais, mandou uma mensagem se aceitaria que ela fosse na reunião de avivamento. E é claro que a gente aceitou. Essa pessoa chegou, dobrou o joelho, ficou ali uns 15 a 20 minutos com os joelhos dobrados. Quando levantou, estava com os olhos todos molhados. A hora que eu olhei para ela, falei assim: ela é diferente. Quebrantamento faz todo mundo olhar para você e dizer: não é diferente. Eu sei que tem gente aqui que já foi de oração. E aí essa irmã olhou para mim e disse: pastor,
eu li seu livro, Corações Profundos, e mudou minha vida de oração. Eu oro todos os dias às 5 da manhã em diante. Foi uma revolução na minha vida. E você começa a ouvir de um, ouvir de outro, ouvir de outro, ouvir de outro. E quando eles vão falar, você sabe que é verdade, porque os olhos ficam inchados e já ficam vermelhinhos de lágrimas. Gente, olha para mim. A presença do Espírito Santo é muito forte, a ponto de você não conseguir ter olhos secos. E se você estiver tendo olhos secos, busque o caminho da sensibilidade, da intimidade. Dobra os seus joelhos, vai à oração, fala: Espírito Santo, me dê fome e sede da tua presença. Quantas vezes eu dobrei o joelho para orar, eu tinha tanta coisa para falar, e daqui um pouco eu dobrei o joelho e disse: eu vou ficar aqui nos primeiros 5 minutos sem falar nada. E só chorando, só chorando. Daqui um pouco não era 5 minutos, as primeiras 2, 3 horas sem dizer uma palavra. Porque nós às vezes temos o vício só de falar. O quebrantamento é maravilhoso. Teve vezes que eu dobrei o joelho e não conseguia dizer nenhuma palavra. Mas eu ouvi o Espírito Santo dizendo: não precisa dizer. Eu estou ouvindo o seu coração. Só uma pessoa quebrantada que consegue ter esse acesso a Deus sem que tenha uma palavra sequer. Quebrantamento é ser esmagado, como se esmaga a azeitona, que vai gerando óleo no seu interior. Agora, o que a Bíblia nos ensina sobre quebrantamento e os quebrantados? Em primeiro lugar, quebrantamento é um rompimento. Presta atenção. Na realidade, aquilo que eu escrevi no meu livro Derretimento dos Servos está aqui. Uma parte. É um rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Por que uma pessoa dessa não vai viver um avivamento? Ou seja, a maioria das pessoas não vivem um avivamento porque elas não estão quebrantadas o suficiente. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Com certeza, irmãos, esse aqui é um dos versículos mais desafiadores que existem. O fato de carregar a minha cruz. Porque a gente às vezes quer carregar a nossa e a dos outros também. Se meter na cruz dos outros. Deixa eu carregar sua cruz. Então é o seguinte, ninguém pode sair por aí falando de mim. Ele não carrega a minha cruz. Eu costumo dizer assim: irmão, eu não vou sair por aí falando da vida dos outros. A minha cruz em si já é muito pesada. Em segundo lugar, o que é quebrantamento? É abrir mão da independência e aceitar a vontade de Deus. Mateus 26:39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O crente moderno hoje ora e diz: contudo, não seja como o Senhor quer, mas como eu quero. Pessoas não aceitam o plano de Deus. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração. Você vai se lembrar que a Bíblia Sagrada compara o nosso coração como uma terra. E já que ele é uma terra que necessita ser ceivado, plantado, ele tem um solo. Então o quebrantamento é o adubo, é o adubo do coração. É em cima dele que Deus coloca a semente. Quebrantamento é o amolecimento da terra do coração, para que as palavras de Deus entrem e criem raiz.
Em outras palavras, Mateus 13:15, porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado. Olha que coisa terrível. Quando você prega uma mensagem espiritual e o coração dessa pessoa é duro, ela ouve de mau grado a mensagem. Ela não recebe. E aí, o quebrantamento, que é esse mover que o Espírito Santo produz, é o adubo no coração para que ela receba. Por isso que quebrantamento gera arrependimento. Uma pessoa quebrantada, ela vai começar a dizer: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Aí ela começa, o Espírito Santo começa a revelar para ela aonde estão seus pecados. Por quê? Se não houver quebrantamento seguido de arrependimento, ninguém vai ver seus pecados. Se ver os seus pecados e falhas fosse fácil, Davi não teria dito: vê o Senhor em mim os meus pecados. O Senhor, som do Senhor, e vê o Senhor em mim se tem algum caminho mau. Porque a gente não vê. O que é avivamento então? Avivamento, preste muita atenção no que eu vou te dizer, para você compreender o fruto final de um avivamento. O fruto inicial de um avivamento são manifestações espirituais. São manifestações de quebrantamento seguidas de práticas espirituais, levando você a insistir com o Espírito Santo. Então, você vai chorar, você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai orar em línguas, e hoje, aí amanhã de novo, e amanhã de novo, você está insistindo com o Espírito Santo, até chegar a hora que ele despeja o mover total, gerando quebrantamento, aquela lágrima incontável. Irmãos, teve vezes que eu fiquei desidratado. Se você já leu meu livro Derretimento dos Servos, você vai entender. Literalmente desidratado. E você não entende por que choramos tanto. Choramos tanto porque Deus está amolecendo o solo do coração, jogando adubo para a palavra vir e entrar e criar raiz. Então você tem que ter um coração para pedir quebrantamento. Preste muita atenção. O avivamento do país de Gales com Evan Roberts surgiu assim. O Senhor falou com um garoto, um adolescente, e disse: Evan, se você fizer essa oração, eu te dou 100 mil almas no país de Gales. Você deve se lembrar que o país de Gales tinha 100 mil habitantes. Qual a oração? Então, Ivan foi na igreja e viu o pastor dele, um senhorzinho de idade, orando. E a oração do pastor era: quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, quebranta-me, Senhor. Se você não consegue estar quebrantado, você tem que insistir. Essa é a insistência. Quebranta-me, Senhor. Madame Guyon ensinava os seus leitores a pedir quebrantamento. Quebranta-me, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. Ivan chegou na igreja e viu o pastor orando assim e ficou esperando para falar com o pastor, mas o pastor não parava. A mesma oração: dobra minha vida. Aí Ivan falou: eu vou para casa, amanhã eu volto e falo com o pastor. Ele foi para casa e voltou no outro dia. O pastor estava no mesmo lugar, vestindo a mesma roupa, fazendo a mesma oração: dobra minha vida, Senhor, quebranta-me. Aí o pastor terminou a oração. Uai, Ivan, você está aí? Desde quando? Pastor, uma pergunta: o senhor foi em casa? Não. Eu estou orando tem pouco tempo. Não, ele orou 24 horas e não percebeu. Eu nunca orei 24 horas, mas já tive experiência de passar de 12 e não percebe. Não percebe. Se vier o espírito de oração e quebrantamento, você ora até 20 horas. E então o pastor falou: tá bom, o que é que você quer? Pastor, eu não quero mais nada. O Espírito Santo veio e falou para Ivan: se você fizer a oração do seu pastor, eu dou o avivamento nessa nação. E eu vou repetir aqui para o Brasil todo. Toda nação que obedeceu essa ordem viveu o avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar,
buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha para mim todos vocês e faça essa mensagem chegar em quem necessita. Eu vou pegar esse texto de 2 Crônicas 7,14 e vou falar o contrário. Ele vai fazer mais sentido se eu falar o contrário. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se não orar, não se humilhar, não buscar a minha face, não se converter dos seus maus caminhos, então eu não ouvirei dos céus, não perdoarei os seus pecados e não sararei a sua terra. É forte ou não é? É forte ou não é? Ou seja, todo avivalista, se você falar para ele, classifica um texto como número 1, número 2, número 3 de avivamento na Bíblia. Número 1, todo, 2 Crônicas 7,14. É unanimidade que 2 Crônicas 7,14, ali você tem, olha que coisa tremenda. 4 princípios para ter avivamento. 3 princípios de um avivamento, de como você recebeu. Em todos eles, e aqui vale dizer, que se Deus juntar aqui, centenas de pessoas, nessa pequena casa de avivamento, que já se tornou uma igreja da cidade, já não é mais nossa, Fernanda. Aqui vem gente de tudo que é lado, de tudo que é igreja, orando por avivamento. Se nós entendermos, em algumas centenas, que nós vamos no reino espiritual nos vestir de saco, de cinza, não é de verdade não, é no coração aqui, e nos humilharmos, buscar a face, orando, humilhar, quebrantado, reconhecendo em si seus primeiros pecados, nós vamos ter uma fila aqui tão grande, tão grande. Sabe por quê? Porque a coisa mais difícil, o primeiro passo aqui eu já tenho. Todos aqui amam avivamento, eu não enxergo aqui. Agora você ama quebrantamento? Você quer ser esmagado por Deus? O título dessa mensagem é isso, esmagado. Você quer que ele faça assim, e comece a sair óleo assim, Será que aquilo que você já está passando já não é esmagado? Eu fui esmagado esse ano, e eu pensei que não seria mais. Nunca fui tão esmagado. E sabe, quando chegou uma hora, eu falando tão sério com Deus, ele disse, os bons eu podo, para que dê mais fruto. Então ele não poda os maus. Os maus ele corta, tira e resiste. Então o Senhor pega a gente, como pegou Davi, como pegou Pedro, como pegou a todos e esmaga. Sabe por quê? Deus não queria fazer isso, mas o nosso coração é diabólico. Por mais que você tenha uma vida de oração, logo logo você está se orgulhando dela. Gente, há pecado até na nossa santidade, misericórdia. Eu vou repetir. Eu tenho uma mensagem, ainda estou orando entre essa e a outra do domingo, que se chama Pecado Cerimonial. Mostrando o tanto de pecados que cometemos quando estamos santos. Quando você está vivendo o seu melhor momento espiritual, orando muito, quais são os riscos dos pecados que você está cometendo? Que é o pecado, veja, Lúcifer pecou sendo santo. Ele pecou sendo anjo. E os anjos que o seguiram pecaram sendo anjo. Isso se chama de pecado cerimonial. Nós precisamos, preste muita atenção, entender que o caminho do avivamento
é ser esmagado. Receber e se humilhar com isso. Teve gente que saiu daqui da igreja, muita, e saiu dizendo: vocês vão congregar numa igreja de um pastor com depressão? Não é de Deus, não. Alguém perguntou: depressão é do diabo? Usar óculos é do diabo? É lógico, a minha médica não considera que foi uma depressão, ela considera que foi uma estafa e etc. Mas eu sei a dor que eu sentia. E eu vou falar espiritualmente. Veja, a ciência chamou isso de depressão, mas eu estava sendo esmagado assim, ó. Fernando esteve lá em casa com o Leco e o Toninho. Sentaram comigo, eu tenho a minha confiança, e viram tanto que eu chorava assim, ó, molhava a mesa. Dor incalculável, dor. Eu sei, meu irmão, olha para mim. Esse momento de ser esmagado não é entendido por todos. Mas a minha esposa dizia: você falou com Deus? Não. Deus falou com você? Eu dizia: também não. Falei: amor, por favor, deixa eu falar o menos possível, porque eu não quero pecar contra Deus. Então eu me calei. Aonde Deus não fala, eu também não. Então eu me calei. Por mais uma vez, Deus estava me esmagando. 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 E parece que Ele fazia assim, ó, para sair todo o óleo. Produzir óleo. Produzir óleo. Quebrantamento, ó, é o amolecimento do solo, do coração, para que a visão de Deus que Deus tem para você crie raízes no seu coração. Porque se o seu solo não mudar, Deus não pode colocar a visão que Ele tem para a sua vida no seu coração. Por quê? É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Te explico isso. Se você entrar num rio, tem duas maneiras de navegar nesse rio. Uma delas é quando o rio está parado. A outra delas é quando o rio está revolto. Quando o rio está parado, como é que você navega? Usando o quê? Remo. Fazendo o quê? Força. Quando o rio está revolto, como é que você navega? Com vela. E não se usa remo. Porque o vento sopra para onde ele quer. Sabe, nós estamos fazendo muita força sem o Espírito Santo. E isso nos deixa oprimidos, angustiados, deprimidos, abatidos. Porque não temos o vento do Espírito soprando. Eu quero convidar você para viver uma coisa poderosa. Eu quero convidar você para ir para o seu quarto e falar: Espírito Santo, quebranta-me. Essa vai ser a oração mais perigosa e a mais poderosa que você já fez na sua vida. Se você aqui é algum pastor ou algo parecido, você vai ver, gente, até nossas ovelhas sabem quando nós estamos ungidos. E gente ungida é gente que foi amassada, esmagada. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Quebrantamento não é um acontecimento único na nossa vida. Não significa que Deus me quebrantou agora e não vai me quebrantar de novo. Você deve ter um coração ensinável para suportar todas as fases de quebrantamento na sua vida. Você quer viver só um avivamento? Por que as crianças deveriam ser quebrantadas? Todos devem ser.
A verdade é que nós estamos expondo os nossos filhos a uma atmosfera espiritual. Escute bem o que eu vou te dizer. Eu estava pregando no Rio de Janeiro, estávamos hospedados num hotel na Praia do Flamengo, próximo a Santos Dumont, e ali tem vários focos de carnaval. Gente, deixa eu te falar uma coisa, eu já vi carnaval na televisão, e a maioria aqui sabe de carnaval pelo que você vê na televisão. Você nunca viu um carnaval assim de frente. Talvez alguns. Eu esperava não ver aquilo nunca. Entrei no táxi para ir para o aeroporto. Na rua tinha, eu acho, umas 10 mil pessoas. Deixa eu falar, a maioria não é com roupinha seminua, não. Nua! Isso era 7h30 da manhã. Um homem beijava um outro, completamente nu, depois deixava esse que ele não conhece, ia lá e beijava outro. Depois o outro não conhece. Eu falei para o taxista, por que você não vai? Aí mulher e etc, mulher beijando mulher. E assim, gente do céu, eu agradeci a Deus, porque que a minha filha não estava vendo aquilo. Aí eu te pergunto, por que nosso país ainda não viveu um avivamento? Porque veja, deixa eu te explicar. Em 1994 nós tínhamos 10 milhões de evangélicos. Saiu o último censo, nós somos hoje 85 milhões, constatadamente a maioria hoje no país mais que católicos. No entanto, mesmo tendo esse número tão grande de gente, de crente, nós não conseguimos reverter isso em mudança da nação. Por quê? Porque esses 85 milhões vieram por um profundo e poderoso evangelismo, mostrou que o brasileiro sabe ganhar almas. No entanto, o que é avivamento? É pegar esses 85 milhões e levar eles a uma experiência profunda com o Espírito Santo. Aí vai reverter em mudança da nação. Porque 85 milhões é quase a metade do país. Então, qual é o propósito divino? O propósito do céu é gerar um avivamento nacional que, em primeiro lugar, produza quebrantamento e leve essa nação ao profundo arrependimento. E o Brasil tem muito de se arrepender. O camarada toma um caminhão, tomou um agora com gás. O camarada no chão, morrendo, agoniando, o povo para os carros e vai roubando os botijão de gás. O brasileiro precisa ter uma convicção de pecado que só o Espírito Santo pode dar. A mulher brasileira se acha, assim, a melhor do mundo, a ponto de mostrar os seus atributos sexuais. Mostrar que tem peito, que tem bunda. Mostrar que é boazuda. Mostrar que ela é brasileira. A mulher mais linda do mundo. A sensualidade é um ídolo nesse país. A desonestidade, chamada de jeitinho brasileiro, é outro ídolo nesse país. A promiscuidade, o país do mundo que tem o maior número de divórcios é o Brasil. Tem o maior número de filhos abandonados pelos pais é o Brasil. Aí você pergunta, tantos países viveram o avivamento, por que nós ainda não? Porque precisa ter um efeito, segundo Crônicas 7:14. Então perdoarei seus pecados e sararei o Brasil. Mas isso tem que começar a partir de nós. Então os pregadores, os pastores, têm que parar de fazer conchavo com pecado. Tipo assim, não confrontar. Tipo assim, não colocar ali o negócio de dizer, ó, isso aqui é pecado. E contra a destruição familiar. E começar na igreja, pregar santidade, pregar temor do Senhor. Então a gente começa a fazer conchavo, porque não queremos perder o irmão que é empresário, não queremos perder outro irmão que é rico. Então começa de nós. Quando Wesley começou a pregar avivamento, a Londres
era a cidade mais promíscua do mundo. De cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. Prostituição era cultural. Então, num país como esse, qual foi a mensagem principal de Wesley? Arrependimento. Aí todas as igrejas fecharam a porta para Wesley. Todas as igrejas do país. Ele foi para a rua. Mas eu estou aqui para dizer que a começar de muitos homens e mulheres de Deus nesse país, o Espírito Santo está começando um movimento de jejum e de oração. De crianças mobilizando seus pais. E nós vamos chegar lá, meu irmão. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ver as ruas tomadas de gente quebrantada. Agora eu tenho um dado poderoso para te dar. Eu vi hoje no jornal. A cada ano o carnaval tem menos pessoas. Esse ano Deus tocou fogo no rabo da raposa, no próprio carnaval. Eles lá de dentro começaram a brigar entre eles. Um pregou a volta de Jesus, o outro era contra a volta de Jesus. A outra tirou a letra que era Iemanjá e pôs Yeshua, aí o pau quebrou. Jesus falou, pô, fogo no arraial do inimigo. Ou seja, o assunto volta de Jesus ficou na boca de todo mundo nesse país. Olha, a igreja Bola de Neve, tem gente que questiona, eu não, foi com 2.000 pessoas para a avenida. Não foi para pular carnaval, não. Eles oraram na igreja, pediram cobertura espiritual e foram para a rua fazer sabe o quê? Pregar e fazer apelo. Pastor Silas Malafaia, a sua equipe foi com 1.500. E tem os vídeos, eles lá. Você aceita Jesus? Gente aceitando Jesus, gente chorando lá, desistiu de estar no carnaval. Eu estou te falando, as ruas serão tomadas em alguns anos, em 5 anos. Não é de foliões, não. É espiritual. É festa do Espírito. Gente louvando, gente batizada com o Espírito Santo. Gente cheia do Espírito Santo. Hoje eu li um depoimento de uma pessoa que estava embaixo lá do trio elétrico, quando aquela maluca da me falou aquilo. Maluca, eu já preguei junto com ela, maluca de tudo. O camarada estava desviado. Vocês leram isso, gente? São 180 testemunhos disso aí, daquele dia. Na hora, ele foi para casa e voltou para Jesus. É fogo no arraial do inimigo ou não é? Se eles calarem, as pedras vão clamar. Está aí as pedras pregando. Pedra nenhuma vai pregar no meu lugar, irmão. Você também não pode deixar, não. Então abra a tua boca e começa a pregar. Sabe, há um texto na Bíblia sobre Jerusalém, sobre Israel, que eu amo, que diz assim, ó: vocês serão lembrados pelo nome do Senhor. Presta atenção. O texto está dizendo o seguinte, que aonde falar de Israel, vai ser obrigado a falar do Deus de Israel. Porque eles são lembrados por causa de Adonai, do Senhor. Então Israel só é lembrado por causa do Senhor. Então vocês serão lembrados pelo nome do Senhor. Eu estava meditando nisso. O nosso futebol nacional, eu não estou falando de clube, é uma vergonha. O Brasil foi desclassificado para Paraguai e não vai para as Olimpíadas. Nunca aconteceu um negócio desse, gente. Uma vergonha sem... O mundo todo está falando. Brasil é decadência. Qual é a chance de nos próximos 10 anos nós termos um jogador melhor do mundo? Seja honesto. Qual é a chance, assim, vendo brutamente, assim, nas próximas 2 Copas do Mundo, o Brasil ser campeão do mundo? Sem chance. Nós estamos humilhados. Nós estamos humilhados na política. Eu estava na Itália quando esse presidente, que a gente tem que orar por ele, subiu a rampa. Eu me senti humilhado. Com todas as palavras. Subiu com alguns xangôs, alguns não sei o quê. E eu nunca me senti tão humilhado em toda a minha vida. Agora temos que orar por ele. E nem gosto que fale mal, porque a Bíblia manda orar. Tem que obedecer. Não é só do outro lado. No entanto, nós estamos humilhados na política.
Estamos humilhados no esporte. Que vergonha. Meu Deus do céu. O Brasil será lembrado pelo avivamento que vem. O mundo todo, ao falar do país de Gales, fala do avivamento lá. Ao falar da Inglaterra, fala do avivamento lá. Quando falarem do Brasil, vai falar de tão poderoso avivamento que veio nesse país. Nós seremos lembrados pelo mover espiritual nas ruas, as praças, as escolas. Aleluia! Tem uma história para você e eu escrevermos. O Senhor falou com todas as palavras para mim. Vocês se lembram? Eu estava viajando o mundo, viajando muitas nações, e o Espírito Santo me parou. Eu falei, por que o Senhor me parou? Ele falou assim, ó, foca no Brasil. Te dei uma palavra para essa nação. Então eu vou lá e volto, porque eu estou muito focado com o que Deus está fazendo aqui. Eu quero que cada um de vocês sonhe. E a começar em nós. Deixa eu te falar, irmão. Esses centenas de irmãos que estão aqui, não é pouquinho para avivamento não, tá? Avivamento só precisa de um. Se eu tiver aqui algumas centenas com o mesmo coração que eu tenho, meu Deus do céu. Eu não acredito que o Espírito Santo me trouxe para Curitiba só para eu morar aqui, casar com a mulher mais linda do mundo e ter 2 filhos maravilhosos. Só por isso seria uma bênção, mas não é só por isso não. A cidade mais fria do Brasil, Curitiba. O povo mais frio do Brasil, curitibano. Curitibano muito feliz. Mas escuta, eu já vejo, Amanda cantou aqui, que a atmosfera já mudou. Gente, vocês perceberam? Os ares de Curitiba mudou de um tempo para cá. Tem mudado. Esses dias eu vi o pastor Silas falando, que lá no sul tem que lança um monte de avivalista para nós? Estava eu, o Luciano e o Luiz Hermínio. Ele falou assim, aí ele começou a levar o pessoal do sul. Eu falei assim, irmão, eu vou te falar uma coisa, detalhe, nenhum desses que vieram, que moram no sul, são nascidos aqui. Luciano e eu somos de Campinas. O Luiz, não sei o Luiz. E temos outros avivalistas tremendos aí. Mas tem um negócio acontecendo. Ei, você que me assiste todo o resto do Brasil, nós vamos soprar o fogo de Deus para essa geração. Nós vamos soprar avivamento, o fogo para agora. A única coisa que Deus quer, que cada um aqui seja quebrantado. Quebrantado. Esmagado. É forte a palavra, mas é verdadeira. Esmagado. Todos os servos de Deus que foram esmagados, louvaram ao Senhor. Jó foi esmagado. Davi foi esmagado. Samuel, Elias, o nosso Cristo foi esmagado. Como um vaso na mão do oleiro. Você sabe o que o oleiro faz quando o vaso está quebrado? Ele pega ele, derrete ele. Como é que chama aquela? O torno. E o mesmo vaso, ele deixa ele todinho sem forma. Derretido. E começa a fazer de novo. Do mesmo barro, na mão do oleiro, ele vai tomando formas, mas antes foi quebrado. Antigamente cantava a música assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra. Gente, olha aí, olha como eram as canções antigamente. Você acha que o povo hoje em dia tem coragem de cantar quebra minha vida? É quebra a vida do meu irmão, do meu inimigo. Tem que ter muita coragem de falar, quebra a minha vida. Eu estou aqui para dizer que Deus vai refazer algo novo na sua vida.
Estou aqui para dizer, hoje eu vou ungir cada um com uma nova unção. A unção que eu vou orar por você é o nascimento de um novo ciclo. Ô Espírito Santo, nós não temos raiva do quebrantamento, nós sabemos que dói, Senhor, mas que tenhamos um coração quebrantado e contrito. Eu vejo o Espírito Santo trazendo avivamento a alguns corações aqui agora. Pode adorar aí. Enquanto Ele faz uma obra no seu coração, ore em línguas e adora. O rababababá sarecalabás. Charalarandarabababá sodorocochere cantalabababás. Arrecala, porque vira e mexe o nosso coração, vai endurecendo e a gente nem percebe. Charalabababá sodorocochere cantalabalabalabás. Esmagado, 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 esmagado. Sabe, às vezes essa situação na sua vida é porque Ele está te humilhando, está gerando unção. 5 minutos, ore em línguas. Deixa o Espírito Santo produzir quebrantamento agora em você. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, rabababá, sandorocochere, canta lababás, ora em línguas. Essa língua traz e produz quebrantamento. Oh, radalabandaraca, sandela calabás. Oh, radalabá, sandorocochere, calabás. O Brasil será lembrado pelo nome do Senhor. Tcharalabá, sandorocochere, canta labás. Eu vejo o Espírito Santo moldando corações aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, como nós chamamos como igreja. Espírito Santo, produz em nós uma cultura de avivamento. Arraso do rocoche calababa sara calabara lababa sere canta lababa.